para a última aula dessa matéria, página 21. Lembrando que semana que vem eu estou com uma dificuldade na matéria do catolicismo romano. Se eu não for dar agora, eu dou depois, tá? Mas se não for o catolicismo romano, nós vamos estudar princípios de liderança cristã, que é uma matéria que eu estou ansioso em dar para vocês, né? Sobre liderança, né? Um líder, lembra que eu fiz aquela pergunta? Um líder, ele nasce líder ou ele se torna líder? Se torna líder. O dom é mais importante do que o talento, ou o talento é mais importante que o dom? Então são assuntos que nós iremos. Eu estou tendencioso a semana que vem dar essa matéria. Bom, eu estou com a tendência de dar essa matéria. Ok, gente? Lembrando que vocês vão comigo até o fim de julho, mês 7. Depois o bispo assume. Tá bom? Escatologia vai entrar? Escatologia. Bom, mas enquanto não chega, nós estamos ainda no mês de maio. Página 21, lição de número 12. Doutrinas das testemunhas de Jeová. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Isaías 43. É página 21, é que essa apostila não tem no rodapé número de página, mas eu estou na lição de número 12. Doutrinas das testemunhas de Jeová. Isaías 43. Versículo 10. Quem pode ler? Vou, pois, as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo é quem escolhi. Ai, o Senhor, pode me alguém, não tem? Mas não deu. Tá bom. E disse-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei seu trono sobre essas pedras que escondi. É Isaías 43. Mas não é 43:10? 43:10. Nós somos as minhas testemunhas do Senhor, Não. e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Bom, a nova nomenclatura das testemunhas de Jeová, eles usam esse texto, e desse texto eles extraem o nome da igreja. Igreja ou Salão do Reino, Testemunhas de Jeová, atribuindo a esse fato de que nesse texto, através do profeta Isaías, nasceria as testemunhas de Jeová, porque o próprio Deus está dizendo aí: vós sois minhas testemunhas. Só que esse texto, ele tem um contexto diferente daquilo que pensa os testemunhos de Jeová, acreditando que a partir desse texto eles receberiam essa nova nomenclatura, porque, se eu não me engano, os testemunhos de Jeová tinham outro nome, ou possuíam outro nome, se eu não me engano, torre de vigia, alguma coisa do tipo, que está aqui na matéria. Mas a partir da década, se eu não me engano, a partir da década de 1950, da década de 50 para cá, eles atribuem a eles serem as testemunhas de Jeová, baseado nesse texto que você acabou de ler. Só que esse texto aí tem um outro contexto. Isaías 43, Deus está falando de um povo que está saindo do cativeiro, né? E quem concorda comigo que quem sai de um período de dificuldade, a sua fisionomia não é uma fisionomia tão agradável? Quem aqui já teve aquele momento de esforço físico para conquistar algo, mas que depois que você conquistou, que depois que saiu daquela situação difícil, você saiu vitorioso, mas você saiu destruído? Imagina Jacó. É? Imagina Jacó, depois de Quem- brigar com o anjo. Exatamente, é essa a situação. Por exemplo, volte aí ao capítulo 41.
Leia aí o versículo 29, só para nós estarmos a par só do contexto, uma pitadinha básica. 41, 29 de Isaías. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de tudo. Eu acredito, ou é o 30 ou é o 28. 30 não tem. Isaías, desculpa, 40, desculpe, perdão. Isaías 40, versículo 29. Traz força ao cansado, Dá força ao cansado. multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que coisa interessante. A partir do capítulo 40 em diante, nós estamos, o profeta está falando de uma geração que está saindo do cativeiro da Babilônia. E ao sair do cativeiro da Babilônia, a fisionomia deles era de exaustos, cansados, fragilizados. E aí Deus levanta o profeta Isaías com uma mensagem de esperança para dizer para aquela geração: olha, ele dá força ao cansado, renova as forças daquilo que não tem nenhum vigor. E aí ele faz um paralelo da renovação de uma águia com a renovação de um povo que está saindo do cativeiro. Aí ele conclui dizendo assim: olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se fadigarão. Ele está fazendo um comparativo, né, com a renovação da águia com a renovação de um povo que está saindo do cativeiro. E aí, quando chega no capítulo 43, no versículo 2, o profeta está dizendo assim: olha, se vocês passarem pelas águas, as águas não vão te submergir. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Não é isso que está escrito aí? E aí, na sequência, Deus faz um apelo. Olha só como que Deus aplica a sua terapia. Toda vez que Deus precisa aplicar esse tipo de terapia, é porque nós temos a tendência de esquecer o que Ele já fez. E qual é a forma terapêutica de Deus tratar com um povo que está saindo da prova, mas está sem esperanças? Deus olha e diz para eles, na boca do profeta: vós sois as minhas testemunhas. Quando Deus está dizendo assim: olha, vós sois as minhas testemunhas, testemunha do quê? Testemunha do quê? Do que eu, Deus, o que eu já fiz por vocês. Era como se Deus estivesse dizendo assim: lembra do Mar Vermelho? Lembra da água saindo da rocha no deserto? Lembra do pão caindo do céu? Lembra das muralhas de Jericó? Vós sois as minhas testemunhas, vocês testemunharam o meu poder. E é nesse sentido, nesse contexto que Deus está falando. Mas as testemunhas de Jeová pegam esse texto fora do contexto e colocam lá como que eles são as verdadeiras testemunhas de Jeová, e não o povo de Israel. Entendeu? Entenderam o contexto? Talvez fique aí uma lição espiritual. Mas vamos continuar aqui, lição de número 12. Introdução, lição 12. Doutrinas das testemunhas de Jeová. Com o objetivo de responder alguns argumentos das testemunhas de Jeová concernentes a algumas doutrinas cristãs, é que escrevemos essa lição. O leitor há de convir que é simplesmente impossível responder nas poucas linhas que dispomos todas as objeções heréticas feitas pelas testemunhas de Jeová quanto à nossa fé. Entretanto, iremos discorrer através dessa lição aquelas que consideramos mais importantes, provando à luz das Escrituras que a fé cristã não é fundamentada em doutrinas criadas por homens, e sim em doutrinas que têm respaldo bíblico. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nenhuma matéria da qual nós estudamos até aqui, seja comigo, com o professor Vitor ou com o professor Bispo Judávio, nenhuma matéria será conclusiva ou teremos acesso a todas as informações baseado no pouco tempo que nós temos e apenas uma aula por semana. Então, todo o conteúdo ainda é insuficiente para nós absorvermos mais do assunto. E isso cabe também às seitas heresias. Por isso que nós, ao estudarmos, por exemplo, essa matéria, nós estamos apenas trazendo lapsos de informações acerca do assunto. Como eu disse, o assunto requer muito mais tempo do que dispomos. Então, por isso que nós estamos sempre dando uma base resumida no assunto. Amém? Veja aí, tópico 1, ensinos heréticos a respeito de Jesus Cristo.
O que os testemunhos de Jeová falam acerca de Jesus? Olha só, todos os atributos inerentes a Deus Pai está diretamente relacionado e se harmoniza com Cristo, provando sua deidade. Todavia, os testemunhos de Jeová hereticamente dizem não ser Jesus Deus, e muito menos Criador. Entre outras, iremos refutar estas duas afirmativas dos TJs de acordo com a palavra de Deus. Bom, aqui nós já temos um indicativo de que eles não creem na pessoa de Jesus Cristo como Deus. E aqui nós vamos entrar naquele velho debate da Trindade. Pai, Filho, ô Grazi, você não tem a apostila? Ah, sim. E o Espírito Santo. Bom, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Concernente ao Filho, os testemunhos de Jeová acreditam piamente que o Filho não pode ser o Pai, e muito menos o Espírito Santo. Abram aí em Mateus capítulo 12, por favor. Isso. 12 primeiro. Versículo 30. Onde Jesus fala do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. 31. Leia. Mateus 12, 31. Pode ler. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Bom, só para razão de análise, o contexto pelo qual Jesus está dizendo sobre o pecado de blasfêmia é que Jesus, nos versículos anteriores, teria curado uma pessoa, e aquela pessoa obteve a cura pelo poder de Jesus. Os fariseus, tentando desvirtualizar a atenção que os homens deram a Jesus por motivo do milagre, eles atribuem aquele ato de Jesus ao ato de um demônio chamado Beelzebul, né? Eles estão atribuindo a cura que Jesus efetuou a um demônio chamado Beelzebul. E aí no texto, Jesus vai explicar que Satanás não pode expulsar Satanás, que reino dividido não subsiste. E aí ele chega e dá para finalizar o assunto, ele dá essa conclusão: olha, todo pecado que o homem comete contra Deus é perdoado, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse tempo, nem no século vindouro. Moral da história: o que está acontecendo aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já vou voltar ao assunto das testemunhas de Jeová. Aliás, os testemunhos de Jeová não acreditam nem no Filho e nem na existência do Espírito Santo. Então nós temos aí um pecado gravíssimo de blasfêmia. Quando eu recuso crer na existência do Espírito Santo, quando eu recuso na existência do poder do Espírito Santo, quando eu recuso em não acreditar que o Espírito Santo é Deus e atribuo algumas curas a espíritos demoníacos, caracteriza-se uma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? A palavra blasfêmia quer dizer irreverência, um ato de repúdio. É como se alguém de forma intencional, sabendo o que está fazendo, de forma premeditada, está ofendendo o Espírito Santo,
sabendo da existência dele. Isso aí caracteriza-se um pecado de blasfêmia. E pode ter certeza que grande parte daqueles que são adeptos das testemunhas de Jeová, ao não aceitar a existência do Espírito Santo, dessa forma eles contribuem para o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois não. Mas aí não vai o ensinamento que ele teve, que nem... Aí que tá. São todos os testemunhos de Jeová que cometem blasfêmia? São todos? Não são todos. Quem aqui conhece um cristão que era das testemunhas de Jeová? Você conhece alguém que era das testemunhas de Jeová e hoje é evangélico? Conhece? Eu já ouvi. Tinha um que era da nossa igreja, o evangelista Daniel, mas ele saiu. Saiu. Por que eu perguntei? Porque quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, se um testemunha de Jeová, ele se converte ao cristianismo porque o Espírito Santo o convenceu. Então, mesmo ele estando lá dentro, ele não cometeu o pecado de blasfêmia do Espírito Santo de forma deliberada. Até porque existe o pecado não intencional e o pecado premeditado. O pecado premeditado dentro do assunto é saber da existência do Espírito Santo e mesmo assim o negá-lo, que é o que os ensinadores dos testemunhos de Jeová ensinam no salão do reino. Ele contou para nós que ele se converteu antes de entrar numa igreja católica, porque eles não podem entrar em lugares que tem imagens, né? Exatamente. E aí ele aprendeu desde pequenininho, ele falava assim: ó Jeová, eu não posso entrar naquele lugar. A escola levou eles para conhecer a igreja lá na Praça da Sé, né? E aí diz que o ônibus parou lá para entrar na igreja e ele pequenininho, ele falava assim: eu não posso entrar aí. Eu aprendi que eu não posso entrar aí. E aí disse que aconteceu algo lá nesse dia e ele não entrou na igreja, ele se converteu. Bom, isso aí é uma história particular. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqueles que disseminam a doutrina dos testemunhos de Jeová, ensinando contra a existência do Espírito Santo, sabendo da existência dele, são esses que estão cometendo blasfêmia com o Espírito Santo. Não aqueles que já estão ali sendo de forma manipulado ou tendo as informações corretas ofuscadas. Evangelista, então assim, esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém fala que não acredita na existência. Sabendo da existência, de forma deliberada. Então, mas ele se converteu porque ele fez uma oração. E aí depois ele viu que foi o Espírito Santo que, né, convenceu. Se o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, então esse que se converteu, ele não era totalmente contra o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo, quando ele vem trabalhando, eu costumo dizer o seguinte, só um minutinho, Priscila. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que se converte, que aceita Jesus, sabe aquela pessoa que no apelo levanta a mão? Ela não está aceitando Jesus naquele dia, Não. naquela hora. Não. Há um trabalhar do Espírito Santo durante a vida dela. Quem aqui levantou a mão para aceitar Jesus como seu Salvador? Você não foi completamente, aliás, você não aceitou Jesus naquele dia. O ato público de você levantar a mão é o desfecho de uma história que você iniciou com o Espírito Santo mesmo sem você saber. Aí através de uma decepção amorosa, através de uma doença, através de uma ameaça, através do medo, através de algum subterfúgio que o Espírito Santo se utiliza para ir te convencendo, até aquele dia em que alguém fez um convite e te chamou, e aí a palavra que foi pregada foi se identificando com você, ou você se identificando com a palavra. Aí na hora do apelo, irmão, pois não, Priscila. A gente estava na igreja, está acontecendo tudo. Nós todos aqui reconhecemos, sabemos que existe o Espírito Santo, que ele se manifesta no nosso Já sei a pergunta. Tá. Crente blasfema contra o Espírito Santo. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai olhar o irmão, ou a gente vai ver alguém falando línguas, e a gente vai falar: não é o Senhor, isso não é santo. Isso não é uma blasfêmia? Não se caracteriza uma blasfêmia. Mas a gente não tem como discernir 100%. Sim, isso de fato é verdade.
não caracteriza-se, por exemplo, suponhamos que você está numa vigília, exemplo, de repente o irmãozinho lá cheio de poder começa a entregar profecia na igreja, e você, que é o estudante da palavra de Deus, sempre tem um pezinho atrás. Mas de repente, isso aí não é Deus não, e o irmão está profetizando, falando em línguas, isso aí não pode ser o Espírito Santo. Isso aí não se caracteriza-se uma blasfêmia, se caracteriza-se um julgamento do profeta. Mas os fariseus falam que é Beuzebu, que opera Mas aí é diferente. de Jesus? Não é. Não é Porque diferente. se você descaracterizar a ação de Deus, a ação divina, você caracteriza a ação demoníaca. Não é. Ali havia um cenário de ameaça, um cenário de resistência ao Espírito Santo, que é diferente de um julgamento. Olha, esse profeta aí não pode ser Deus que está falando, não é o Espírito Santo que está usando esse profeta. Esse é um julgamento de uma profecia, é uma coisa. Agora, deliberadamente, como os fariseus fizeram, premeditadamente, sabendo da existência do Espírito de Deus e denotando, gente, imagine você, Priscila, se coloca na pessoa de um fariseu. Eu sou Jesus e estou na sua frente. Eu, Jesus, opero um milagre, paralítico anda. Você viu com seus olhos, você foi testemunha ocular. Você sabe que aquele poder só pode ser Deus que está fazendo, mas você, de forma premeditada, para julgar uma pessoa e condená-la à morte, você atribui aquilo a um demônio. Aí caracteriza-se uma blasfêmia do Espírito Santo, não um julgamento de uma profecia, que é totalmente diferente. Pois não. Se é uma pessoa que cresceu no Evangelho, conhece, tem a doutrina dos pais e tudo, ele é pentecostal, ele vira testemunho de Jeová, isso é blasfêmia? Olha, ele já conhece. O que caracteriza-se o pecado de blasfêmia é o comportamento da pessoa em relação ao Espírito Santo. E aí caracteriza-se uma blasfêmia. Se ele, que era evangélico, se tornou testemunho de Jeová, mas lá ele atribui, por exemplo, todos os feitos que ele aprendeu dentro da igreja a um demônio, ou ele xinga, ofende o Espírito Santo de forma cética, deixa de acreditar na pessoa do Espírito Santo. Bom, quem é que convenceu do pecado? Se a pessoa não acredita no poder do Espírito Santo, então para ele não tem mais salvação. Então, caracteriza-se blasfêmia, e para isso não tem perdão. Entendeu? Olha que coisa interessante. Eu dava aula na escola bíblica dominical no Brás, na Adebras. Passei quase 20 anos na Adebras. E eu dava aula na escola dominical e o irmão, né? Inclusive era o irmão João Marcos. Também eu era o primeiro e ele era o segundo professor. Quando a gente revezava, domingo sim, domingo não, na escola bíblica dominical. E ele dava aula, ele era muito inteligente. Pensa num cara que dominava a Bíblia. Muito mais do que eu, muito mais. Não, muito mais. Ele ensinava umas coisas, né? Ele ensinava umas coisas assim, algumas teorias, algumas filosofias bíblicas que tinham coerência, e ele usava a Bíblia como fundamento para, enfim, mas cara, sensacional. E a gente ficava assim, boca aberta, como que esse homem tem essa sabedoria? E aí o tempo foi passando, ele mudou de igreja, enfim, o tempo foi passando. De repente eu estou lá na minha rede social, eu coloquei alguma coisa algum texto bíblico, enfim. De repente tem lá, começou com os meus comentários. Lúcifer que é Deus, Lúcifer é meu pai, Satanás é meu Senhor. E assim, eu fui vendo assim, eu fui deixando passar, né? Só que aquilo foi me incomodando. Eu queria saber quem era a pessoa. Quando eu fui ver, deixa eu entrar no Facebook desse camarada. Quando eu fui ver, ele estava com o rosto meio coberto. Eu fui procurando alguma foto, aí eu achei de cujo era o irmão João Marcos. Se tornou satanista. Jesus.
satanista. E aí nos comentários ele xingava de palavrão, Espírito Santo, Deus não existe, Deus é uma ilusão, o Espírito Santo é isso, é aquilo, Lúcifer que é o Senhor. Eu cheguei, eu fui lá no Messenger e falei, João Marcos, é você? Aí ele começou a não falar nada, coisa com coisa, escrevendo lá. E eu falei, meu Deus, eu falei, João Marcos, você dava aula na escola dominical. Você era o professor, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu sei que ele xingou tanto Deus, xingou tanto o Espírito Santo, que eu bloqueei ele. Eu bloqueei ele. Blasfema contra o Espírito Santo. Se ele viveu e conheceu a Bíblia, e agora ele está a serviço da igreja satânica, como é que faz para salvar a alma desse camarada? Não tem jeito, não tem perdão. Obviamente fecha completamente. Exatamente. Né? E eu me preocupo muito com essa nova juventude nas faculdades. Porque normalmente os professores, na maioria das vezes, são oriundos de partidos políticos e na maioria partidos de esquerdas que disseminam tudo aquilo que nós acreditamos como regra de fé. O camarada entra na faculdade com 18 anos, daqui a pouco, 3 meses de faculdade, o camarada está com a mente virada. Pois não. Então, automaticamente, quando a pessoa desacredita em Cristo, ela está blasfemando a Cristo? Não é. Isso não acontece sempre. Não é porque a pessoa deixou de acreditar que ela cometeu uma blasfêmia. A blasfêmia, ela se caracteriza-se em ofensa ao Espírito Santo de forma premeditada, ou seja, sabendo do que está falando e mesmo assim a ofender. Caracteriza-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um cristão, ele pode cometer uma blasfêmia? Pode. Sim. Pode. Pois não. De forma deliberada, né? Sabendo o que está fazendo. Né? Eu tenho uma amiga, e assim, tem coisas que eu aprendi, o que é bom ela me ensina, o que não é. E a oração dela é muito assim, como eu posso dizer, muito clara, porque tem muita gente que fala e quer falar, Deus fala o que você quer e fica me enrolando. E ela não, ela é muito direta às coisas de Deus. Quando você fala palavrão na sua oração, é uma blasfêmia? Você está falando assim uma pessoa que é meio descolada. Tipo assim, é real, de glória a Deus. Hoje foi. Não. Eu acredito que essa pessoa deva passar por um processo de transformação e de libertação ainda. Tudo bem que ela é uma pessoa descolada, às vezes ela faz esse tipo de oração até de forma sincera, mas ela precisa de passar pelo processo de libertação. Ser cristão não é ter esse tipo de palavreado. Mas quando muitos querem até xingar e falar, não fala com respeito, e ela é muito sincera em falar que está certo. Mas aí que tá, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é um cristão que não leva as coisas de Deus a sério. Outra coisa é alguém que ainda não passou pelo processo de libertação, inclusive em fala. E é uma questão de doutrina, de cultura. De também. cultura, né? Quem está liberto não sente vontade de falar. Sim. É por isso essa minha preocupação. Você conversar com um jovem cristão é a mesma coisa. Por isso que eu tenho medo desses pastores coach. É coach, né? Que fala. É coach. Eu até coloquei uma frase lá no meu Facebook outro dia, ó. Pregação não é palestra. Nossa, pelo amor de Deus. Pastor não é coach. É. Louvor não é romance. Já viu aquele tipo de louvor? Parece que é um romance em que Deus é o meu objeto do meu amor, da minha paixão pessoal. Cuidado. Bom, dentro disso, já expliquei sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque voltando à questão dos testemunhos de Jeová, eles não creem. Professor, desculpe interromper. Gente, tem um mundo preto aqui na frente aqui. O rapaz sempre se embora. Tá? Certinho, desculpa. Sem problema. Então, assim, voltando à questão dos testemunhos de Jeová, que é o nosso assunto, eles não acreditam que o Filho é o Pai e que o Espírito Santo é o Filho. Bom, vou fazer uma pergunta aqui clássica para vocês. Se eu pecar contra Deus, Pai, eu tenho perdão? Sim.
Por que eu tenho perdão? Filho veio para justificar. Porque o Filho justifica. Sim ou não? Sim. E se eu pecar contra o Filho, eu tenho perdão? Sim. Claro que eu tenho. Por quê? Porque o Espírito Santo te justifica, te convence. E se eu pecar contra o Espírito Santo? Não tem um quarto Deus, não tem uma quarta instância. Quando você vai para a legislação brasileira, quando alguém é condenado por um crime, ele pode recorrer, primeira instância. Fazer essa pergunta por que não tinha perdão. Você entendeu? Aí de repente ele perde na primeira instância, ele recorre A segunda instância. Aí ele perde a segunda instância e aí ele pede novamente uma nova instância. Aí vai para Brasília. Brasília, quando chega lá em Brasília, é o último estágio. O que for decidido lá pelo juiz acabou, não tem mais como ele recorrer. É a terceira, é assim a Trindade. Quem peca contra o Espírito Santo, como é o caso de alguns testemunhos de Jeová, não tem mais a quem recorrer para a salvação. Perdeu o direito da salvação. Mas vamos continuar? Bom, letra A. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, o termo aqui, divindade, trata-se do ser divino, da natureza divina. Eles estão dizendo que Jesus de fato existiu, mas que ele não obteve uma natureza divina. Então por que eles são testemunhas dele? De Jeová. Mas não é Jesus? Não, para eles não. Jeová não é nem Deus Pai. O que eles chamam de Deus, o que nós chamamos de Deus, eles chamam de Jeová. Entendi. Tá? Bom, vamos lá. Ó, só para vocês entenderem um pouquinho. Jesus Cristo trata-se de duas pessoas? Tem certeza? O Cristo é Para mim, isso só. Jesus Cristo e Mancheira são duas pessoas? Não, eu não acho. É ou não é? Eu não acho. Jesus existiu? Cristo é. Jesus existiu? Sim. Sim. Pessoa física, sim ou não? Sim. E o Cristo? sim. Divindade. Olha só. Aqui nós temos o que nós chamamos de natureza humana e a natureza divina. Houve de fato um Jesus histórico. Isso é real. Também os testemunhos de Jeová acreditam que houve de fato um ser iluminado, dotado de ciências diferenciadas dos seres humanos. Houve de fato um personagem histórico, Jesus histórico. Mas o que eles não acreditam é que Jesus, ele teve uma